tudo bem? Passando aqui a muitos pedidos para falar um pouquinho sobre o conteúdo do livro da vida. Como você pode preencher o livro da vida? Já tá aqui, gente, é uma realidade, olha que lindo! Bom, deixa eu te contar. Várias pessoas me perguntam porque estão dando de presente, algumas ainda não receberam o livro da vida. Então tem uma ideia de que o livro fala só de conteúdos de psicogenealogia. Eu tenho para te dizer que não. Ele fala de conteúdos da psicogenealogia, sim. A exemplo de vários pontos onde eu falo, por exemplo, como funciona a nossa mente, quais são os livros que nós estudamos na psicogenealogia, livros aqui entendidos, não livros físicos, mas blocos de estudo, que nós temos o transgeracional, as vivências, o projeto sentido gestacional, e o projeto sentido gestacional compreende um tempo dos 9 meses antes da sua concepção até os 7 anos de existência. Bom, então, esse livro, ele é mais do que tudo uma oportunidade para muitas pessoas da sua família registrarem as memórias. Veja bem, ele tem um espaço destinado para uma pessoa em relação ao conteúdo do seu nome. Por quê? Porque a nossa ideia é conduzir você para uma jornada de autoconhecimento. Então, por exemplo, aqui você tem uma página de qual é o seu nome, qual foi a inspiração do seu pai, da sua mãe ao dar o seu nome. Por que isso é muito importante? Porque o nosso nome carrega mandatos, carrega a informação daquilo que nós viemos sanar no nosso sistema familiar. Mas ele também aponta para o nosso propósito. Então é muito importante, sob o olhar da psicogenealogia evolutiva, compreender de onde veio o nosso nome, quem deu o nosso nome. E depois a gente traz um pouco das referências arquetípicas. Será que talvez o seu nome está conectado com algum arquétipo aqui representada por Maria? Olha que linda essa Nossa Senhora. Então, será que meu nome se conecta com alguma informação, algum arquétipo, alguma personalidade? Será que essa personalidade, de alguma forma, reflete pistas para o meu autoconhecimento, para eu olhar para o que eu vim fazer na família? Porque o nosso inconsciente tem boa memória, já dizia Anne Ancelan. Ele guarda registros de dados e datas, não só da nossa família, ele guarda registro do nosso sistema familiar, mas ele guarda registros da sociedade, ele guarda registros da humanidade. Então, tudo aquilo que a humanidade viveu está registrado no nosso inconsciente, no nosso DNA. É uma cápsula do tempo, nosso DNA. Olha só, depois eu vou conduzir você a buscar um pouco sobre o significado etimológico do seu nome. Por exemplo, aqui, o nosso personagem do livro da vida, nós temos o Luiz. Luiz significa luz. Será que o Luiz que veio numa determinada família não precisa colocar luz em determinados aspectos? Há alguém que ficou à sombra? Há sombras que nós viemos representar no sistema familiar? Então, essa jornada aqui veio para orientar você a preencher e também coletar. Porque eu tenho muitas reclamações dos meus clientes e alunos dizendo: Letícia, eu não conheço as minhas histórias, minha mãe não foi adotada ou minha mãe não conhece o pai, mas sempre tem um amigo, sempre tem uma madrinha, sempre tem primos, tias. E ainda que você seja uma pessoa adotada, registre os dados da sua família adotiva ou da sua existência. Uma vez eu encontrei uma pessoa que cuidava de crianças órfãs e ela dizia: Letícia, sabe o que nós fizemos para essa criança adotada, quando ela for adotada? Um livrinho, porque ela guarda memórias. Sim, nós guardamos memórias inconscientes. E aí essa criança ia sendo conduzida para fazer desenhos, para fazer colagens, e ela levava, porque todos nós precisamos das nossas memórias. É o maior legado que você pode deixar para o seu filho, para os seus netos, é o livro da vida. Bom, então a gente vai ter também pedaços aqui para falar do teu projeto Sentido Gestacional. Olha que lindo! Aqui a gente tem a página do projeto Sentido Gestacional. Eu explico um pouquinho sobre o projeto Sentido e depois
eu vou conduzir você a responder algumas coisas. Como estava seu pai economicamente, financeiramente, emocionalmente, no período que antecede a tua concepção? São oportunidades, gente, para conversar. Eu fico pensando, esse ano de 2020 foi um ano tão difícil para muitas famílias e nós estamos na véspera do Natal. Imagine você reunido, virtual ou pessoalmente, em torno de uma mesa, em torno do pinheiro de Natal, em torno de uma ceia, conversando sobre histórias das famílias. Eu tenho recebido incríveis depoimentos de pessoas dizendo: Letícia, meu pai ficou tão feliz que eu comprei o livro da vida. Uma menina de Portugal que me mandou uma cartinha linda para que eu encaixote o livro da vida e dê de presente para os pais dela contarem a história dela. Enfim, as razões são muitas. Bebezinhos que estão nascendo, estão ganhando, estão felizes. Tem uma menina de 11 meses, a Victoria, ela ganhou de presente, eu postei a foto dela, uma fofa, ficou feliz com as imagens, ele é lúdico, é legal também para que a gente tem visto isso, né? Que os avós sentem com os netos, ou os pais mesmo, e falem das suas raízes, das suas memórias. Uma criança que tem memórias, que tem histórias, ela cresce firme, sólida, feliz, não é mesmo? Bom, então aqui o projeto Sentido Gestacional, mas nós temos lugar para todos os nossos antepassados. Por exemplo, aqui, uma jornada para a construção das memórias da família materna. E olha que linda essa imagem do Luciano Martins. Algumas imagens são do Luciano Martins, outras da minha filha. Ó, vou me gabar. Olha que lindo esse índio. Nessa página aqui, por exemplo, fala dos usos e costumes de um povo que atravessa gerações. Olha, por que eu tô botando isso? Porque a psicogenealogia, ela é uma caminhada de autoconhecimento. Eu mesma sempre gostei de colecionar bonecas. E foi uma surpresa para mim quando eu fui estudar a cidade de Pinsk, porque eu digo para os meus alunos, gente, vocês podem não ter conhecido o avô de vocês, a avó, o bisavô, a bisavó, porém, vocês têm dados. Às vezes, pequenos dados são suficientes para a gente reconstruir histórias. E eu fui estudar Pinsk, da onde vieram os meus antepassados, cidade onde 95% da população foi exterminada por serem judeus. Graças a Deus, meus avós tiveram a coragem de sair de lá e vir para o Brasil, mas eles tinham costume de fazer bonecas, e eu amo bonecas. Eu coleciono algumas decorações de casa, eu tenho 2 bonecas, adoro bonecas. A minha filha diz assim: mãe, parece que você gosta mais de bonecas do que eu. Sim, eu gosto. E aí, quando eu vi que isso era um uso e costume da época dos meus antepassados, que é do meu país de origem, fez todo sentido. Minhas primas, quando eram pequenas, hoje elas têm 50 e poucos, 60 anos, elas pintavam bonecas em vestidos. Minha filha desenha rostos, mas de alguma forma se reportando à nossa história. Então, dentro da família materna, olha só que lindo. Eu vou conduzir você a falar de que países os seus antepassados vieram. Podem ter vindo de muitos países, podem ter migrado. Que histórias foram essas? Que época foi essa da imigração? Porque você sabe por que eles migraram? Eu acabei de dizer para você que os meus migraram na época da Revolução Russa, porque estavam perseguindo por serem judeus. Olha só que interessante quando a gente consegue compreender a nossa história através dos dados e dos acontecimentos. Em que data ou época eles decidiram migrar? Como foi essa imigração? Gente, chegar no Brasil ou em qualquer outro país do mundo e se deparar com uma língua diferente, com usos e costumes, com alimentação, como foi isso? A gente ouve histórias repetidas dos nossos antepassados, não registra. Agora você tem onde registrar. Bom, aqui também a gente vai falar dos usos e costumes da época, como eram feitos os casamentos, como os homens pensavam, como as mulheres pensavam. É um livro, inclusive, que vai proporcionar estudos compartilhados da família, não só das memórias da família, porque a Anne Ancelan dizia que o genossociograma ele é um mapa, é uma árvore montada à memória, à luz das memórias, né? Mas também com oportunidades. Então, olha só, desenhe, se você não tem foto, desenhe aqui
Como foi a viagem dos teus antepassados, se foi de trem, de charrete, como é que era feito isso, né? Porque tem muitas pessoas que saíam do campo para a cidade. Contem as histórias. Olha só, o nosso inconsciente, ele tem uma forma de linguagem lúdica, metafórica. Então você pode fazer muitos registros, pode deixar um espacinho para cada um da família registrar. Que lindo, não é? Bom, aí nós entramos nas memórias de migração. Você vai falar sobre as memórias de migração. Tem um espaço para as receitas da família. Olha só que lindo. Quando uma neta, de repente, está folheando o livro da vida e vê uma receita da sua avó, da sua bisavó. Olha só que calor no peito que isso dá. Que lindo quando a gente sente a presença do nosso antepassado, quem sabe, através de uma receita, de um carinho que é passado. Às vezes a gente tem uma receita escrita, não sabe o que fazer com ela. Escaneia, guarda aqui no livro da vida. A gente já está pensando... A ideia, gente, desse livro foi fazer um livro acessível. A minha vontade realmente é fazer algumas edições capa dura, mas o custo é altíssimo para fazer capa dura. E eu queria que todos tivessem a oportunidade de ter acesso ao livro da vida. Então, quem sabe, mais em frente a gente vai também lançar uma caixa para você colocar esse livro da vida e deixar na sua sala. Que lindo, né? Quando as pessoas vierem visitar você e você poder abrir esse livro, contar um pouco das histórias, das memórias, se conectar com as pessoas. Hoje a gente está tão conectado com a mídia, né? Perdeu essa pegada da conexão com as pessoas. Nós também vamos coletar dados dos nossos antepassados. Então, olha, nós temos espaços para falar da avó materna. Então, quando a gente fala da avó materna, a gente vai botar aqui o nome, a data do nascimento, a data do falecimento, se ela já faleceu, a profissão, a data de casamento, as datas marcantes, tá tudo aqui, ó, para você preencher, tá? Depois, nessas colunas, o que nós temos nessas colunas? Comportamento da sua avó. Você conheceu? Não conheceu? Sua mãe fala algo? Seu pai? Anota. Qual era o comportamento? Por quê? Quando nós estamos conectados simetricamente com algum antepassado nosso, muitas vezes repetimos dons, comportamentos, padrões, por lealdade ou porque está registrado no nosso inconsciente. Aí a gente também consegue compreender os nossos conflitos. O próprio Jung dizia, até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e tu vai chamar de destino. Bom, o que tem mais? Características físicas. Você pode não ter conhecido tua avó, ou você pode ter conhecido tua avó, como eu. A minha avó morreu aos 4 anos, meus 4 anos, e eu gostaria muito que meus filhos tivessem a memória, ao menos afetiva, que eu tenho da minha avó. Então eu posso contar para eles, os meus netos, os meus bisnetos. A intenção desse livro foi esse, que a gente consiga se eternizar através dos nossos, e que eles consigam ter a ciência de quem foram os nossos através das nossas memórias. Nós temos aqui religiosidade, as histórias para contar, hobbies, enfermidades, os irmãos da avó. Olha os espaços que você tem aqui para colocar os irmãos da sua avó. Mas Letícia, vou botar os irmãos da sua avó? Se você conhece, sim. Nós não falamos de não exclusão? Por que nós vamos excluir os irmãos? Às vezes tem alguns irmãos que faleceram, que morreram prematuramente, e nós estamos conectados a eles e não percebemos. Bom, aí tem bisavó, olha que bonitinho, tem para bisavó materna, mesma coisa que a avó, mas tem para bisavó. Nome, datas, tem para os irmãos da bisavó, olha lá, tá tudo aí, gente. Então, olha que lindo, de uma pessoa você consegue montar a árvore. Bisavô, e por aí vai, tá? Avô, bisavô, tem os pais, então, da nossa avó, os irmãos. Você vai ter espaço para colocar as histórias. Você também vai poder falar do legado da tua família materna. Você pode não ter memórias. Às vezes a gente diz assim, nossa, eu só tenho memórias tristes, né? Só tenho sofrimento, mas para e pensa. Será que não tem coragem, determinação, fé, garra, luta, situações que você pode refletir ao longo da própria construção desse livro? Então, há uma oportunidade aqui para você falar das memórias, do legado, algumas características que você gostaria de ter herdado da sua família materna,
É uma trilha de autoconhecimento. Uma terapia, gente. Esse livro é uma terapia, tenho certeza. Desde a criança ao jovem, aos pais, aos avós. Aliás, os avós estão amando. Imagine nesse momento de pandemia, onde as pessoas de mais idade não estão conseguindo se conectar com seus familiares. Que presente você dá esse presente para um vovô, para um vovó, uma vovó, se conectar com você através do livro da vida. Tenho certeza que eles amariam registrar as memórias. Bom, temos aqui também alguém que possa ter inspirado você da sua linhagem. Escreva por que inspira. Gente, esse livro é lindo, né? Não foi porque... Eu acho que nasceu através de mim, sabe? Eu acredito que nós não somos autores de nada nessa vida. A espiritualidade atua através de nós. E eu acredito que todos os nossos antepassados, os meus e os seus, unidos em espiritualidade, atuaram para que através de mim eu precipitasse essa ideia e nascesse essa beleza aqui, onde nós todos podemos relacionar as nossas histórias. Então é um livro de todos, ele é um livro participativo, coparticipativo, onde você também faz parte da autoria desse livro, você é coautor. Bom, depois dessa jornada tem muita coisa. Eu vou falar também sobre as alergias, sobre os alimentos. E a gente sabe que alergias, como diz o Dr. Salomão Celan, médico, precursor da psicossomática clínica, ele tem um livro chamado As Alergias Não Existem. Por que ele diz assim? Porque normalmente as alergias estão conectadas a biochoques. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, cito inclusive o próprio Salomão Celan, e peço para você fazer uma reflexão sobre os alimentos proibidos e fazer uma cronologia disso. Então, assim, por exemplo, o meu filho, quando ele era pequeno, tinha lá seus 1 ano e pouco, ele comeu ervilha e lentilha na escola e ele teve quase que um choque anafilático. É importante registrar. Por quê? Porque os filhos dele, os netos dele podem acessar essas memórias conflitivas. Que momento nós estávamos vivendo à época? Nós estávamos morando em Curitiba, eu, meu marido e ele, e nós havíamos recentemente nos separado dos nossos pais, estávamos morando distante. Para ele aquilo foi um conflito. Então, associando a memória emocional ao alimento, você cria um biochoque. E esse biochoque registra com que aquele alimento, naquele momento emocional agressivo, intenso, ele é um potente alergênico. Ele é fatal. E aí as nossas gerações precisam saber disso. Eu também oriento você a fazer buscas online e ensino você que tem alguns sites legais para você buscar informação. Talvez alguns você já conheça, outros que você pode vir a conhecer. E aí vamos falar de você. Então, ó, jornada, tua jornada. Por isso que esse livro é um livro pessoal. Se você tem 2 filhos, compre um para cada filho, né? Imagina você chegar com o livro da vida e nessa parte você vai dizer, meu Deus, quem que eu vou botar aqui, né? Por isso que a gente tentou fazer esse livro o mais acessível possível. Gostaríamos que fosse mais em conta ainda. Mas você sabe que no Brasil não é fácil fazer um livro, os custos são altíssimos. Quem sabe aí em larga escala, quem sabe uma editora bacana não vem e não lança ele de uma forma mais acessível. Bom, aqui nós temos para você falar dos teus irmãos, para você falar do teu pai, da tua mãe, assim como a gente falou dos avós, né? Espaço para pai, espaço para mãe, tá? E você vai falar um pouquinho de cada um deles. Depois, nós vamos registrar aqui características físicas, porque nós temos simetrias também de físico, a quem você se parece, é o seu pai, sua mãe, sua avó. Olha só que interessante essa parte do livro. Esse desenho lindo foi feito pela minha filha, Maria. Olha aqui, é uma menina com vitiligo. E essa menina com vitiligo, inclusive tem um QR Code. Se você aproximar a sua lente do celular a esse QR Code, você vai ter acesso a uma pequena videoaula falando sobre esta parte que eu menciono na formação. François Douto dizia, o que a boca cala, nós carregamos no corpo. O que uma geração cala, a outra carrega no corpo. Então, aqui eu te pergunto, se você tem marcas pessoais, pintas,
que você tem no teu corpo e que talvez tua mãe também tenha, que a avó também tenha tido. E aqui são reflexões, quando você vai contar um pouco dessa marca, você descobre histórias. Nós temos uma colega da psicogenealogia que atendeu uma cliente que tem uma marca nas costas, que é uma manchinha de nascença, vermelhinha, mas no mesmo local, na mesma região em que a avó tentou suicídio. E a avó é viva. E nós temos a foto da avó e da neta. Então, as nossas marcas, elas não são ao acaso. Elas contam histórias. É importante que a gente registre para conhecê-las. Depois, a gente vai falar das características físicas e eu falo também dos dentes. Por quê? Porque nós falamos da decodificação dental. Eu te pergunto aqui se teve algum dente que não nasceu, se nasceu na data certa. Por quê? Tudo aquilo que nós somatizamos, né, nós biologizamos. Dentes, uma criança, por exemplo, que nasce com dente tem um significado. Se você tem agenesia, que é o não nascimento dos dentes, também tem significado. Cada dente, nos ensina o doutor Fabian Brotos, nosso professor de decodificação dental, cada dente conta uma história. Nós temos 32 dentes na nossa boca, é um código relacional. Nossos 32 dentes são formados de um cristal, hidroxiapatita. A 33ª peça de hidroxiapatita do nosso corpo é a nossa pineal, que por coincidência é a sede da alma. E que também por coincidência Jesus faleceu aos 33 anos. Então, gente, nada é por acaso. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação. E nós estudamos isso. Também para você falar um pouquinho sobre o que aconteceu no mundo no dia que você nasceu. Por que é importante? Porque essa data aponta o teu propósito. Você sabe, no dia que eu nasci, foi divulgada a primeira lista dos judeus mortos em Holocausto. Eu não conheci meu avô e minha avó, mas eu nasci exatamente num dia para olhar para isso. E nasci no signo de Sagitário, que é o signo da liberdade, que é o signo que busca justiça. E me tornei advogada. Será que foi coincidência? Eu tenho certeza que não. Então você faça a tua análise. E também aqui você tem uma jornada do clã. Olha que lindo aqui. Essa jornada do clã, você vai poder apontar situações que o teu sistema familiar viveu e fazer uma relação com o que acontecia com a humanidade. Quer ver um exemplo legal, bem recente? Pandemia, coronavírus. O que aconteceu agora nesse ano de 2020 na tua família? Como vai ser importante registrarmos essas histórias, porque os nossos descendentes vão acessá-las. Eles vão acessar essas memórias e vai ser tão importante. Então, colocar o que acontecia no mundo e o que aconteceu na sua família. Fazer um comparativo. Olha aqui, que lindo. Uma outra caminhada aqui é a caminhada dos 7 anos. Gente, olha que maravilhoso o desenho da minha filha. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na câmera. Dentro do 7, ela conseguiu trazer toda uma essência. Até os 7 anos, tudo que acontece com uma criança está conectado com o transgeracional. A gente explica isso no curso. Então, eu vou conduzir você, ou teu pai, tua mãe, a fazer uma reflexão do que aconteceu com você até os seus 7 anos. Então, você tem aqui, ó, seu primeiro ano aqui, né? Busque informações de o que aconteceu com você no primeiro ano. Será que teve alguma enfermidade? Vocês viajaram? Mudaram de cidade, o pai morreu, teve um diagnóstico de câncer do avô, sua mãe se formou na faculdade. Não é só com você, é com o teu sistema familiar. E assim sucessivamente até o teu 7º ano. Então, cada página aqui, uma oportunidade. Eu menciono no início do livro que esse livro não é para ser feito numa sentada. Esse livro é para ser feito com reflexão. Então, você pega uma parte e você pensa assim, bom, vou refletir, vou pesquisar. Você pode pegar um caderninho à parte e vai preenchendo o seu caderninho para poder, talvez, deixar a informação do livro mais limpa possível. Porque a gente risca, a gente tem um monte de coisa e depois você passa limpo. Minha mãe adorava fazer isso. Ontem, dia 14, eu tô gravando esse vídeo dia 15 de dezembro, fez 4 anos que eu perdi minha mãe. Perdi
Não, ela tá numa outra forma de viver e tenho certeza que aqui bem pertinho. Mas é uma data. Nós temos aqui também brincadeiras da infância. Por que a gente está falando isso? Porque a gente tem também informações daquilo que nós gostávamos de brincar, de alguma forma conta a nossa história. Nós também temos sonhos, né? Quais foram os nossos sonhos? Quais foram os nossos pesadelos? Porque a nossa mente inconsciente, ela ebule informações através dos pesadelos. Cartas da vida. Será que você, como eu, tem cartas dos teus antepassados? Eu tenho cartas interceptadas pelo exército. Eu tenho cartas cortadas. Eu faço questão de manter elas. Eu já digitalizei, eu tenho morro de medo de perder. Tá aqui. Mais um espaço para você contar, transcrever alguns trechos, colocar um link, eu falo aqui. Coloque um link, se você tem uma pasta, um drive, compartilhe com a sua família, não fique só com você. Bom, depois a gente vai fazer uma jornada. Gente, isso aqui é uma jornada da psicogenealogia resumida em livros. Olha só, a árvore dos relacionamentos. Você vai poder construir aqui e refletir que relacionamentos no teu sistema familiar deram certo sob a tua ótica e quais não deram e por quê. E aí reflita sobre os seus. Também árvore das profissões. Olha só, quem são as pessoas que foram felizes e coloque coraçõezinhos aqui para cada pessoa da família. Coloque cifrões se você entende que uma pessoa foi super bem sucedida. Por quê? Qual a tua conexão com ela? Objetos que contam uma história. Olha aí. Tem pessoas que dizem assim, Letícia, tem uma chave que eu carrego essa chave. Tem uma amiga minha que diz assim, tem uma chave que tá lá na minha casa e ela passa de geração em geração, passou pela minha mãe, pela minha avó. Que chave é essa? Que porta é essa? Que segredo é esse? Que simbólico é esse que você precisa olhar? Tá ali na tua mesa, objeto de decoração, simples assim, mas que tem muito significado. Usos e costumes, né? Aqui. Gente, olha que coisa linda. Esse desenho também é da minha filha. É uma vovó, olha ali, negra ou preta, né? Cada um fala de um jeito, o nosso coração somos todos iguais. Olha só, a gente trouxe um pouco de cada, tentou trazer um pouco de cada, um pouco do nosso povo indígena, do qual eu faço parte, do nosso povo negro, do qual também minha avó também tinha vínculos, do nosso povo europeu, dos brancos, dos pardos, dos negros, de uma paleta de cores. Minha filha é artista e ela diz, mãe, eu queria muito lançar uma paleta de cores de todas as peles, né? Porque nós não somos bege, nós somos misturados, principalmente aqui no Brasil. Bom, aqui, a partir das reflexões, quem sabe tua avó, tua mãe, teu pai, você, que conselhos você gostaria de deixar para a tua geração? Conselho 1, 2 e 3, né? Você vai ter uma parte para isso. E aí, lições da psicogenealogia evolutiva. Como montar sua árvore? Atenção, gente, quem me segue no Instagram sabe, nós não montamos nossa árvore genealógica de baixo para cima como sites. Recentemente até uma pessoa disse assim, Letícia, mas tem sites de coleta de dados como o Family Search, o MyHeritage, minha família usa esse site. Ok, não tem problema, cada um tem o seu método, porém eu eu sei que não tem toda esse estudo da psicogenealogia conectado ali à sua mão, nas suas mãos, essas histórias para você olhar. E nós vou conduzir você a formato árvore genealógica. Então, você pode, a partir desse passo a passo aqui, que você vai ter, construir a tua árvore. Lembrando que nós somos o fruto, por isso nós estamos aqui em cima. E nossos antepassados são nossas raízes. Então, você vai poder formar a tua árvore genealógica se você quiser. E a simbologia da psicogenealogia evolutiva está toda aqui, desenhada com muito carinho. Modelo esse que o professor Lauro Alonso, nosso querido amigo, irmão, mestre, construiu essa ciência linda da psicogenealogia corrente evolutiva e que tanto tem trazido liberdade para as pessoas. Aqui você tem um pequeno espaço para desenhar a tua árvore, mas também se quiser desenhar no paralelo, né? Bacana. Um pouquinho sobre sugestões de atos simbólicos, aí a nossa árvore iluminada, que todo mundo ama.
Um ato simbólico para os abortos, olha lá. Aqui você tem uma orientação para fazer o ato simbólico, todo mundo gostaria de saber. A inclusão, olha só, aqui é minha foto, gente, eu e meus irmãos, ó. Eu, tá? Minha irmã, Ana Paula, minha mãe, meu irmão. Entre eu e o meu irmão, houve um aborto. Minha mãe teve uma perda gestacional. E eu representei este aborto sobre uma forma de coração. Você pode representar sobre uma forma de estrela. Tá aqui as nossas bonequinhas mamuscas, né? Mas com um símbolo. Então, você escolhe o que vai representar para você. Mais um ato simbólico para você fazer em relação ao nosso lugar, porque eu sempre, aqui o título eu sempre senti que meu lugar não era aqui. Como meus antepassados vieram de um outro país, eu dizia, não sei, as pessoas me perguntaram de onde você é, eu digo, meu Deus, eu sinto que eu sou de tantos lugares e não sou de nenhum. E esse meu sentir refletia muito da história do meu sistema familiar. E aqui nós podemos, tem um ato simbólico muito lindo para sugerir para você, para conectar com essa emoção e pacificar. Olha só que lindo. Nós temos uma estrutura de árvore feita pela minha filha Maria. Você tem um tronco, tá? Que você pode baixar ele em PDF. Você tem o QR Code e você pode, sei lá, no dia do teu casamento, aniversário de 15 anos da tua filha, deixar ali para as pessoas. Hoje nós não podemos nos dar as mãos, mas a gente pode lá botar a nossa digital, uma brincadeira colorida, ou fazer desenhos, né? Deixar como uma memória. Então, minha filha vai fazer 15 anos recém. Daqui a pouco, dia 13 de janeiro, eu pretendo fazer isso. Vamos conhecer mais a psicogenealogia? Então, aqui, ó, um pouco de conteúdo. Também tem QR Codes, ó, psicogenealogia, um QR Code para você assistir uma aula minha. O macro se revela no micro. Por que eu quis botar essa página aqui? Porque ainda que você diga assim, eu não tenho as informações do meu sistema, o micro, que é você, uma microparte, a sua família, que é uma microparte do universo, ela tem a conexão do macro. Então, todo o teu sistema familiar está resumido em você. Se você entrar na jornada do autoconhecimento, você vai conhecer a tua família. E por fim, um pouquinho do quem eu sou. Sou uma buscadora do conhecimento, uma eterna caminhante, porque a gente não para nunca, a gente cresce sempre, e que pretendo proporcionar para você uma jornada tão linda quando foi a minha. Eu gostaria de compartilhar. Esse livro não tem a conotação de ganhar dinheiro, de ter notoriedade, mas que vocês, enquanto clã, família, tenham um espaço para registrar memórias. E eu fiquei pensando assim, bom, a gente se eterniza através dos nossos. Os seus filhos, os seus netos também são meus. E de alguma forma, essa memória, esse legado, esse presente, porque Jodorowsky dizia que quem tem uma árvore genealógica e não a estuda é como ter um mapa do tesouro e não procurá-lo. Então esse é um mapa de um tesouro lindo, que eu vou conduzir você a estudar. E com certeza, eu, você, todos nós viveremos através das nossas memórias. Eu espero que, de alguma forma, talvez esse vídeo seja um guia na hora de você preencher o livro da vida e também para que você se inspire a adquirir o seu. Se você quiser, nós temos uma página que eu vou botar aqui na descrição desse vídeo, que você pode adquirir o seu livro no nosso Instagram, psicogenealogia.lis. Lis significa Deus em abundância, né? Olha que lindo. Lá você tem na bio um link para você comprar também, em Portugal ou no Brasil. Em breve, novidades para Portugal. Nós temos uma editora que vai distribuir nosso livro em Portugal. Ai, que lindo! Em breve a gente vai noticiar isso. Por enquanto, alguns alunos querem o livro da prof. E eu estou remetendo a custos altos de frete. Se bem que o frete tá R$45 para Portugal, não tá muito caro não. Vale a pena, tá? Gente, um beijo. Obrigada por tudo. Obrigada pelos feedbacks. Se você comprou ou recebeu o livro da vida, marca a gente lá no Instagram, Psicogenealogia Evolutiva, psicogenealogia.lis, divulga para os teus amigos, faça com que todo mundo tenha acesso a essa joia, para que possam também conhecer as suas histórias, tá bom? Até mais. Feliz Natal!